autor, o que que acontece? E é o que a gente vai fazer agora com você, José Almeida Júnior. Gente, ele ganhou o 14º, né, 14ª edição do Prêmio Sesc de Literatura aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Prêmio Sesc de Literatura é para estreantes. E eu vou dizer para vocês quanta gente que participou. 1.793 inscritos nesse prêmio. 813 na categoria de contos e 980 romances. E o José venceu em primeiro lugar na categoria romance com Última Hora. Vamos contar para o público sobre esse romance. Sim, Cátia. Antes de começar propriamente no enredo do livro, é importante contextualizar, né? Getúlio Vargas ganha as eleições de 1950 contra o candidato da UDN em uma eleição muito polarizada, né? Toda a grande imprensa é contra ele. Getúlio Vargas, no período do Estado Novo, deixou um ranço muito profundo, tanto para a esquerda como para a direita. Então, ele tinha uma base importante de apoio no sindicato, entre os trabalhadores, mas a imprensa era quase inteiramente contrária a ele. Então, ele ganha as eleições de 1950. Em 51, o resultado da eleição é contestado, né? Cria-se uma tese de que teria que ser necessária a maioria absoluta dos votos para ele tomar posse. Não existia essa previsão constitucional, mas a imprensa encampou essa tese e ele quase que não consegue tomar posse, né? Quando ele toma posse, ele continuou sofrendo o ataque da imprensa, né? Então, ele convidou Samuel Weiner, que era repórter do jornal dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand, para criar um jornal, né? E Samuel Weiner promete um jornal para ele em 45 dias. O jornal é criado, e já é criado, a Última Hora já nasce grande, né? Ela tem o apoio do Banco do Brasil, cervejarias, enfim. Todo mundo que queria ter alguma relação com o governo Vargas apoiou o jornal, né? Então, o jornal foi criado nesse contexto. E nesse contexto também ele foi apedrejado praticamente, né? Sim. Quer dizer, havia aqueles que começaram a dizer que havia patrocínio do Banco do Brasil e que, portanto, estava recebendo dinheiro do governo e que todas as matérias eram a favor do governo. Também aconteceu isso. Sim, sim. O jornal foi muito criticado, né? A primeira grande crítica era uma coluna que existia, que era o Dia do Presidente. Samuel Weiner destacou um repórter, Luiz Costa, para acompanhar dia a dia o presidente lá no Catete. Então, começou a se criticar o jornal por ele ser um jornal, digamos assim, chapa branca. Mas depois, quando o jornal começou a ganhar corpo e ganhar dos concorrentes em vendagem, em pouco mais de um ano ele está vendendo 150 mil exemplares no Rio de Janeiro. Então, ele chegou a desbancar o Globo, que já tinha desde da época da década de 20. É bom a gente esclarecer para o público que, na verdade, o José Almeida Júnior fez um mergulho, né, na história para fazer o romance dele, que é uma ficção, mas que a gente vai entender muito dessa parte da história entre 51 e 54 por conta do romance dele. Mas ele tem um personagem, inclusive, o personagem chama-se Marcos, e esse personagem tem uma história complicada, porque ele é torturado no Estado Novo de Getúlio Vargas e ele vai trabalhar no jornal Última Hora. E é esse personagem que conduz a história. Sim, Cátia. O Marcos, de início ele rejeita a proposta de Samuel Weiner para trabalhar na Última Hora, mas o Samuel Weiner ofereceu uma oferta irrecusável para os grandes jornalistas da capital. Nelson Rodrigues, por exemplo, tinha um salário de 5 mil cruzeiros no Globo e foi trabalhar lá para ganhar 10. Então, ele dobrou os salários. Você teria ideia de quanto seria hoje 5 mil cruzeiros, para o público poder entender? O que seria, na época, equivalente a hoje? Olha, assim, essa conversão eu não tenho ideia, mas, por exemplo, o preço de uma carne de primeira, que isso aí eu coloco lá no livro, né, custava 20 cruzeiros. E um jornal, Última Hora, custava 1 cruzeiro. Então a pessoa era um salário vai ganhar 5 grande. mil, vai ganhar 10 mil, então vai ganhar bem. Ia ganhar bem. Além do Nelson Rodrigues, havia outros cronistas também que a gente conhece e que eram importantes, né? Sim, sim. Tínhamos Jacinto de Tormes, que era um colunista social, né? Todos queriam sair numa nota do Jacinto de Tormes. Posteriormente,
O Chacrinha, na década de 90, foi colunista da Última Hora. O Mesmo? Paulo Francis, na década de 60, também trabalhou na Última Hora. Enfim, o Samuel Weiner conseguiu captar os grandes jornalistas porque tinha uma penetração muito grande no Rio de Janeiro, o jornal. Né? Porque ele era um jornal de uma linguagem muito popular. Então, a tradição dos jornais da época era direcionado mais para uma classe média, burguesa, e o Samuel Weiner criou um jornal para o trabalhador. Então, ele deixava urnas na Central do Brasil, no Largo do Carioca, para atender reivindicações populares. Né? E publicava no jornal essas reivindicações? Publicava no jornal. Existia uma coluna social da Zona Sul, que era do Jacinto de Tormes, e um da Zona Norte. Então, o trabalhador se sentia representado no jornal. Por isso, sucesso. Né? Além disso, tinha uma coluna, uma atuação muito forte no futebol. Né? Nelson Rodrigues iniciou no jornal como responsável pelo futebol, pela parte de esporte no jornal. Né? E aí esse episódio eu narro no meu romance, que o Samuel Weiner chama o Nelson Rodrigues para escrever uma coluna narrando uma história de um casal que em lua de mel morreu em um acidente de avião. E o Nelson Rodrigues disse que não ia fazer isso porque ele trabalhava com a área de esportes. Né? Aí o Samuel Weiner insistiu, disse que o que o Dostoiévski fez no Crime e Castigo nada mais foi do que uma reportagem policial, e o Nelson Rodrigues topa. Só que quando chega o resultado da reportagem era uma coisa totalmente diferente do que tinha acontecido. E aí o Weiner começou a riscar a reportagem e devolveu ao Nelson Rodrigues. A Nelson Rodrigues disse: o que eu vou fazer é ficção, não é uma reportagem policial. Aí o Samuel Weiner acabou aceitando, e aí criou-se A Vida Como Ela É. Nossa, e que está aí até hoje, A Vida Como Ela É, com as melhores histórias possíveis. Sim. E que virou um grande dramaturgo brasileiro. Sim. Por conta exatamente dessas histórias que estão até hoje aí e que os jovens filmam e traduzem para o teatro, né? Nelson Rodrigues recebia dezenas de cartas, ligações de mulheres atrás dele, loucas pelas histórias da vida como ela é. Então fez bastante sucesso. Ou seja, então, por acaso, nasceram aquelas crônicas do Nelson Rodrigues, e isso está no seu livro. Sim, está no meu livro. Você, então, mistura ficção com realidade. Sim, sim. Essa situação, por exemplo, ela ocorreu da forma que eu falei para vocês, mas no meu livro ela é dramatizada, né? E o Marcos participa dessa intermediação entre o Weiner e o Nelson Rodrigues. Agora, não posso deixar de te perguntar. Um personagem como Marcos, que sofreu tortura no Estado Novo, que vai trabalhar num jornal que defende esse Estado Novo, qual é o perfil psicológico desse personagem? Olha, ele vive um pêndulo ideológico, né? Uma hora ele se aproxima de Getúlio Vargas, outra hora ele é contrário. Então, durante o livro, ele ataca os jornais de oposição a Samuel Weiner, mas existe um momento do livro, que aí eu não posso falar qual, ele acaba se aliando aos adversários de Samuel Weiner. Né? Então, assim, existe um pêndulo ideológico que ele passa, porque ele é um comunista turrão, mas, ao mesmo tempo, ele passa por situações do livro que ele precisa de dinheiro, enfim. E aí ele se rende a isso. Ele se rende a isso. E, nesse caso, o livro que você está escrevendo, ele vai até 54, vai até o suicídio de Getúlio. Até o suicídio de Getúlio. Como é que você trata essa questão do suicídio de Getúlio? Olha, o meu personagem, ele está lá na Rua Toneleiros, né? Esteve na Rua Toneleiros, no momento do atentado a Carlos Lacerda. Né? Isso aí foi o início da crise que resultou num golpe, contra Getúlio Vargas e, consequentemente, na noite ele se suicidou. Então, meu personagem, ele está em todas essas situações. Ele está no atentado da Rua Toneleiro contra Carlos Lacerda, e ele está também no Catete no dia do suicídio de Getúlio Vargas. Então, no livro, eu faço um panorama da situação política da época e também da relação entre imprensa e Estado também. Porque os adversários de Samuel Weiner o criticavam por essa relação com o Banco do Brasil. Mas o que eles não falavam é que eles também recebiam dinheiro do governo. Né? Inclusive, a dívida
de Assis Chateaubriand, dos Diários Associados, era muito maior do que a de Samuel Weiner, né? No entanto, quem sofreu o processo de CPI, de investigação, foi apenas Samuel Weiner. Vale dizer para o público lembrar, Assis Chateaubriand, que foi senador, inclusive, ele era dono dos Diários Associados, que incluía a TV Tupi, Rádio Tupi e outros grandes jornais, enfim. E ele era absolutamente crítico, né, a Getúlio. E também Carlos Lacerda. Sim, Carlos Lacerda é um personagem importante também. Porque o Carlos Lacerda, ele era dono de um jornal pequeno, que era o Tribuna da Imprensa. Mas quando o Carlos Lacerda começa a se chocar com o Samuel Weiner, Assis Chateaubriand, Roberto Marinho, do Globo, eles começam eles se aliam a Carlos Lacerda para derrotar Samuel Weiner. Porque Samuel Weiner iniciou com o jornal Última Hora no Rio de Janeiro, mas em seguida ele comprou uma rádio. Depois ele criou um jornal, A Última Hora, em São Paulo, para concorrer com o Estado de São Paulo e com os Diários Associados de São Paulo. E criou uma revista, que essa aí foi o maior problema para Assis Chateaubriand, que foi a Flam. Foi uma revista que começou a concorrer com o Cruzeiro, que era praticamente unanimidade, era a grande revista da época, né? Então, Assis Chateaubriand começou a se sentir ameaçado com o império dele, o império de imprensa dele, e usou o Carlos Lacerda para atacar Samuel Weiner. Então, Carlos Lacerda começou com notas, reportagem na Tribuna da Imprensa, mas logo em seguida ele ganhou um programa de meia hora na TV Tupi, só para atacar Samuel Weiner. Ele tinha uma mesa, um quadro negro que ele desenhava, fazia relações da Última Hora com o Banco do Brasil e com Getúlio Vargas, né? Então, funcionava da seguinte forma: o Lacerda publicava uma nota na Tribuna da Imprensa, à noite ele falava na TV Tupi e em seguida na Rádio Globo. Então foi uma pressão muito grande em cima dele. Uma metralhadora. Uma metralhadora. Né? Não é isso? Bom, vale a gente dizer que o Última Hora seguiu, depois que Getúlio morreu, ainda conseguiu, não é? Ficou defendendo também Juscelino Kubitschek, sim. também João Goulart, sim. Mas não resistiu à época dos governos militares e em 71 encerrou da forma que o público conhecia, correto? Sim, sim. O Samuel Weiner, quando Getúlio morreu, ele teve um grande problema, porque ele era adversário do pessoal da UDN e do Café Filho, que era o vice, né? Então ele foi preso em 55, porque ele foi acusado de não ser brasileiro, né? Ele foi preso por falsidade ideológica, né? Mas em seguida ele conseguiu habeas corpus e se soltou. Mas ele teve a sorte de Juscelino se eleger, né? Então ele teve o apoio do Juscelino. Ele foi um dos poucos jornais que apoiaram a construção de Brasília. A grande imprensa era contrária. Ninguém queria que a capital saísse do Rio de Janeiro. Mas Samuel Weiner topou o projeto de Juscelino e acompanhou Juscelino. Em seguida, Jânio ele foi oposição a Jânio Quadros, mas ele também teve uma outra sorte muito grande, que foi a renúncia do Jânio, e entrou o herdeiro político de Getúlio Vargas, que era o João Goulart. Bom, gente, a gente não tem o livro, por enquanto, para mostrar, porque ele ainda vai ser lançado, não é isso, Zé Almeida Júnior? O livro vai ser lançado em novembro. Isso, então até lá a gente fica só com aquela vontade de última hora. Sim. Tá certo? Sim. Gente, depois de tudo isso, de tanta informação, a gente